Bom dia, todos sejam muito bem-vindos. É um prazer a gente estar aqui hoje novamente com todos vocês. Bom, dos temas que mais aparecem na prova, eu acho que destacado, né, de todos os outros que já apareceram, que já foram objeto de pergunta na prova de primeira fase da OAB, é o tema de taxas. Dentro das espécies tributárias, sem dúvida nenhuma, está em primeiro lugar, mas é destacado em relação até às outras demais temáticas. Taxas caem muito na prova, na primeira e na segunda fase. E aí até eu falava, né, ontem, que o tema de taxas, ele aparece na segunda fase e uma questão de segunda se torna uma questão de primeira e uma questão de primeira fase acaba indo para a segunda fase também. Primeiro porque até os alunos de segunda fase, não pensem que as pessoas não têm dúvida, porque elas têm sim, também têm dúvida em relação a quando é que a taxa pode ser cobrada, ou seja, quais são os fatos geradores ou as situações que ensejam a cobrança de taxa. E eu vou ensinar aqui para vocês, nesse encontro, como é que você identifica qual é o fato gerador ou a hipótese de incidência e qual taxa que está ali sendo exigida para nós na prova de primeira fase, tá? Então sejam todos muito bem-vindos a uma das aulas mais importantes, sem dúvidas nenhuma, para uma prova objetiva, para uma prova de primeira fase e também para uma prova de segunda fase. Vou aproveitar para falar bom dia para a Lore aqui, que assiste a nossa aula ao vivo, né? Os colegas assistem depois, sempre me mandam perguntas, a gente tenta interagir, né? E responder todas as perguntas de vocês. Então seja muito bem-vinda. E é claro, aproveita para dar um like, deixar um joinha aqui na aula, compartilhar, enviar para os seus colegas. Entra lá no site robertaboldrin.com, né? robertaboldrin.com, aponta aqui por QR Code e você já consegue baixar o material que está em formato PDF. A lousa que eu uso aqui fica lá para você também. E o PowerPoint que eu faço aqui, esse materialzinho com as questões que eu resolvo, ele também é transformado em PDF e você pode utilizar, pode fazer num outro momento, né? Até para testar se você conseguiu fixar o conteúdo. O objetivo é a gente fazer as questões e fixar conteúdo teórico, né? Ontem, então, eu falava a respeito dessa transformação de questões de primeira para segunda fase, de segunda para a primeira fase, e isso acaba naturalmente fazendo com que a gente tenha uma noção daquilo que o examinador gosta, de que tipo de pergunta que ele gosta. Nós tínhamos, sim, no passado, um examinador que perguntava muito sobre princípios, limitações ao poder de tributar, em especial princípios. Mas o examinador que nós temos hoje, ele gosta muito da parte final ali do VAD, ele gosta muito de perguntar questões relacionadas à administração tributária, garantias e privilégios do crédito tributário, sobre o crédito tributário em si. Ele gosta de tratar de impostos em espécie, mas ele também gosta de tratar de espécies tributárias e gosta ainda e mantém na prova o tema de taxas. E é lógico que ele coloca questões de imunidades também, que eu acho que é uma das questões que pode aparecer para a gente, tá? Então vamos para a primeira questão que eu selecionei aqui, que eu separei. Ela diz assim, ó, em 17 de julho de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado X da Federação instituiu por meio de provimento da Corregedoria Geral da Justiça as custas judiciais e os emolumentos cartorários vigentes a partir da data da publicação. Pessoal, se eu pegar essa questão aqui, que caiu numa primeira fase da OAB, e mostrar para você a última prova de segunda fase, você vai dizer que não é possível, professora, você deve estar mentindo para mim. É a mesma questão, ela é idêntica, sendo que o aluno de segunda fase tinha que responder a respeito dessa espécie tributária, se ela poderia ter sido instituída por ato do Tribunal de Justiça, por meio de provimento do Tribunal de Justiça do Estado X, e se este tributo poderia ser instituído, além de ser, né, por meio de provimento, e se esse tributo poderia vigorar, se ele poderia, na data da sua publicação, ser objeto de exigência e de cobrança. É a mesma questão, ela é assim, letra A e letra B, para quem está lá na segunda fase da FGV, né? E, naturalmente, A, B, C e D para quem não está na segunda fase da FGV, né? Quem não está na segunda fase, quem está na primeira fase, vai lá para a questão de múltipla escolha, né? Mas é impressionante pensar, pessoal, como o examinador ele repete o conteúdo. Por isso que estudar as questões passadas, assim, é algo mais do que fundamental. Eu estou acostumando a tomar café sem açúcar, viu, gente?
Eu pensei que isso nunca fosse possível, mas eu de fato eu tô conseguindo acostumar. A Luna me deu uma dica também, a Luna é ótimo, né? Deu uma dica para me ajudar aqui. Inclusive falou, professora, vai, coloca um pouquinho de canela que vai dando um jeitinho, mas agora eu nem tô precisando mais da canela. Então vamos lá. Em julho de 2022, vem o Tribunal de Justiça, através de um provimento, veja só, o Tribunal de Justiça, e aí ele simplesmente institui, por meio desse provimento, as custas e os emolumentos em cartórios. A diferença é que na segunda fase foi interessante porque ele falou que ele estava majorando. E aí ele estava majorando e aquilo extrapolava o razoável, sabe? É como se intuitivamente eu pensasse, caramba, tem confisco aqui, né? Ele extrapolava o que era razoável. Aí ele dizia, sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. As custas e os emolumentos, as custas judiciais e os emolumentos cartorários, aquilo que a gente precisa recolher para que o cartório preste para nós o serviço, né? Tem natureza jurídica de preço público e, portanto, não estão sujeitos a limitações ao poder de tributar. Ele negou que as custas e emolumentos fossem espécies tributárias e, por isso, ela poderia ser cobrada de qualquer forma e nem precisava respeitar nenhum princípio. As custas judiciais e os emolumentos têm natureza jurídica de taxa de serviço. Sendo assim, o provimento da Corregedoria Geral viola os princípios da legalidade, da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal. Essa foi a letra B. Letra C. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de contribuição social. Sendo assim, o provimento da Corregedoria Geral viola os princípios da legalidade, da anterioridade de exercício e nonagesimal. Letra D, chamou então as custas de contribuição social. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de taxa de poder de polícia. Sendo assim, o provimento da Corregedoria viola os princípios da legalidade e da anterioridade do exercício. Vamos lá ver o que significa tudo isso que a gente está falando? Primeira coisa que eu quero que você fixe na sua cabeça, uma coisa muito importante. Taxa tem dois fatos geradores distintos. Não precisa escrever nada, eu vou colocar na lousa só para a gente raciocinar. Taxa pode ser cobrado em duas situações totalmente distintas, tá? Uma das situações é quando há uma prestação de serviço por parte do Estado para você que é contribuinte, para mim que sou contribuinte. Então, diante dessa prestação de serviço, eu remunero o Estado para que ele me preste esse serviço. Está vendo uma contraprestação estatal? Que é diferente da aula de impostos que nós vimos na aula 7, a gente na aula 8 hoje. Então, a taxa, ela prevê e estabelece uma contraprestação estatal entre o contribuinte e o Estado. O Estado presta um serviço para mim, um serviço público, específico e divisível, e eu remunero o Estado para que ele me entregue esse serviço público, específico e divisível. E essa é uma das situações que a gente pode ter taxa. Um exemplo, taxa de lixo. Outro exemplo, custas e emolumentos. São taxas de serviço. Uma outra situação, uma outra hipótese que a gente pode ter a cobrança de taxa é a taxa que incide sobre o exercício regular do poder de polícia, taxa de polícia. Uma chama taxa de serviço e a outra chama taxa de polícia. E é chamada de taxa de polícia porque ela está ligada à fiscalização, à regulação. Então, sempre que você perceber que é uma taxa de fiscalização, uma taxa em que há uma fiscalização e essa fiscalização ela regula determinadas situações, ela assegura o seu direito à vida, à saúde, ela preserva o meio ambiente. Então, são taxas de fiscalização, de poder de polícia, não é a polícia judiciária, é a polícia administrativa. Então, sempre que for taxa de serviço, a gente percebe um serviço sendo prestado de forma específica e divisível. E essa taxa de serviço está sempre relacionado a algo que o Estado coloca à sua disposição, de forma efetiva ou de forma potencial. Já vou explicar isso.
A taxa de polícia é uma taxa relacionada ao poder-dever, esse binômio, ao poder-dever do Estado. O Estado tem poder e também dever de lhe prestar aquele serviço. E veja que é um poder de polícia porque está ligado à fiscalização, à regulação. Então, por exemplo, licenciamento ambiental, licenciamento de um local que vai servir refeições, por exemplo, uma taxa de renovação e licença. Então, eu preciso renovar a minha licença para que meu estabelecimento possa oferecer, circular, vender alimentos e bebidas que não estejam contaminadas nem vencidas. Tá vendo como está relacionado, inclusive, à vida, à preservação da vida? A taxa de fiscalização ela é extremamente necessária quando a gente está pensando, por exemplo, na fiscalização que deve ser uma fiscalização porta a porta. Uma fiscalização das barragens para que elas simplesmente não desmoronem e matem muitas pessoas. A fiscalização está relacionada ao poder-dever do fiscal de verificar se as casas noturnas são seguras para que as pessoas frequentem esses lugares e não aconteça a tragédia que aconteceu em Santa Maria. A taxa de fiscalização é extremamente importante quando a gente está pensando no poder que tem o município de fiscalizar lugares que são extremamente famosos e que alojam meninos que saem das suas casas e ficam lá no Flamengo, não é? E depois aqueles meninos no meio da madrugada morrem porque simplesmente o local onde eles estavam dormindo, que dizia assim o alojamento, era para a prefeitura uma lavanderia. Veja que Santa Maria, veja que Brumadinho, aquilo que aconteceu no CT, no Centro de Treinamento do Flamengo, o que aconteceu lá no Boate Kiss poderia ter sido evitado se houvesse uma fiscalização porta a porta, uma fiscalização ostensiva, então preventiva. Essa é a taxa que se paga. E todos esses locais, né, que eu estou falando, a grande maioria, não, em especial eu estou falando da Boate Kiss e e do Flamengo, a taxa de polícia, as taxas estavam vencidas. A gente não tinha esse setor de incêndio na Boate Kiss, né? Não tinha porta-corta-fogo, não tinha saída de emergência. Então veja que nós estamos no poder de polícia, que é poder-dever, não é só poder, é dever de fiscalizar, né? Para assegurar que as pessoas não tenham uma infecção alimentar, por exemplo, e podem inclusive chegar a falecer, a morrer porque tiveram uma infecção alimentar. Então veja, em primeiro lugar, a taxa ela remunera duas situações distintas. Por isso que as taxas, quando aparecem na prova, elas podem parecer confusas, mas não são. Então, as taxas estão previstas em nível de norma fundamental no artigo 145(2) da CF e também artigo 77 a 80 do Código Tributário Nacional. E entre esses artigos, tanto 145(2) quanto 77 a 80, a gente vai notar o seguinte, o que eles têm em comum? Eles vão dizer que a União, Estados, municípios e Distrito Federal podem mediante lei instituir taxas que tenham como fato gerador. Letra A, exercício regular do poder de polícia. Olha lá, exercício regular do poder de polícia. E letra B, serviço público. Opa, virou amarelinho aqui. Específico e divisível. Serviço público, específico e divisível. Prestado ao contribuinte
de forma efetiva ou potencial. Então, quando a prova disser para você sobre alvarás, licenças, se ele falar para você fiscalização, você vai olhar para isso e vai perceber que é taxa de polícia, tá bom? Alvará, licença, fiscalização. Você vai perceber que a gente está falando do binômio poder, dever do Estado, tá bom? Tudo isso aqui é remunerado e trata-se de taxa de polícia. Quando ele trouxer para você serviço público específico e divisível, por exemplo, taxa de lixo, que é constitucional. Olha a dicção da súmula vinculante 19. Se ele trouxer para você custas, como essa questão, né? Judiciais, mais os emolumentos, né? Cartorários, aquilo que a gente remunera o cartório para entregar um serviço para nós, né? Expedição de uma certidão, o registro de uma matrícula, né? Isso tudo é remunerado mediante taxa. E a taxa de serviço, emissão de passaporte. Tudo isso aqui é taxa de serviço, tá vendo? Ó, a gente tem aqui como exemplo, né? Ó, licenciamento na taxa de polícia, ó. Ambiental. Fiscalização de estabelecimentos. Comerciais, tá vendo? Isso aqui é tudo poder de polícia. E a outra, né? A outra situação refere-se a uma taxa de serviço. Uma taxa de serviço público, específica e divisível. Professora, por que é específica e divisível? Porque, ó, por exemplo, vou pegar aqui a emissão de passaporte, né? Eu tenho um serviço onde eu consigo destacar unidades autônomas e dizer que aquele serviço está sendo prestado para Roberto. Olha a especificidade, a divisibilidade do serviço. E por que a gente fala que é de forma efetiva ou potencial? Por que isso? Porque de forma efetiva, a Roberta pagou lá a taxa, recolheu a taxa de passaporte para a União e aí a Polícia Federal realiza aqueles atos todos em nome da União, né, para expedir o meu passaporte. Efetivamente, aquele serviço está sendo prestado. Supondo que eu vá embora para um lugar, morar 6 meses fora da minha casa, e aí eu deixei a minha casa fechada, mas o serviço de coleta domiciliar, tratamento de resíduos, né, e remoção e tratamento de resíduos de imóveis, continua sendo prestado. Esse serviço que é remunerado pela taxa de lixo continua potencialmente sendo colocado à minha disposição. E em razão dessa potencial disposição, eu recolho a taxa. Cuidado, isso não serve para o exercício regular do poder de polícia. Por quê, professora? Porque no exercício regular do poder de polícia, a fiscalização não pode ser à distância. Cuidado com isso, a fiscalização tem que ser efetiva. Então, ó, no poder de polícia, o serviço, ó, só pode ser prestado efetivamente, ó. Tá bom? Ele não pode ser prestado à distância. Como é que a gente vai fazer uma fiscalização à distância? Como é que essa fiscalização vai ser eficaz, eficiente, se ela for à distância? Aí a gente percebe as tragédias que acontecem. Na taxa de serviço pode ser potencial, pode ser à distância. Na taxa de serviço pode ser, potencialmente colocado à sua disposição. Na taxa de polícia, não. Tem que ser efetivamente prestado aquele serviço. O exercício regular do poder de polícia tem que ser efetivamente exercido. Eu preciso do fiscal, de fato, ali, olhando se o extintor de incêndio está colocado, se ele está cheio, se eu tenho porta-corta-fogo, se eu tenho faixas de sinalização, se eu consigo evitar, se tem placa, se tem regulação. Tudo isso é feito de forma efetiva. Agora, o serviço pode ser
potencialmente prestado. Lembra que se eu viajar e deixar minha casa fechada, potencialmente ele continua sendo colocado à minha disposição. E aí eu continuo pagando a taxa de lixo, que inclusive é constitucional. E aí a gente tem uma coisa muito interessante sobre isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu preciso ter um serviço público específico e divisível. Aí vem um serviço que é o serviço de iluminação pública. Tá? Ah, que bom que você gostou. Francis, que bom que você gostou do material. Fico feliz. Espero que ajude em alguma coisa. Ah, e o material de hoje está super especial, esqueci de falar. Eu fiz uma tabela muito legal mesmo, de verdade. Dá um trabalhão fazer, mas é uma delícia, porque depois o resultado é muito bom. Demoro muitas horas para fazer essas coisas. Eu sou muito lesa, inclusive, muito lerda para fazer, que eu fico olhando e vou e volto. E aí, o material de hoje eu coloquei todas as espécies tributárias e todos os detalhes de cada espécie. Se é vinculado, desvinculado, quem pode cobrar, se respeita a anterioridade, não respeita. Então eu fiz uma tabela com todas as espécies tributárias. É bem legal. Depois você olha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Serviço de iluminação pública, me digam. O serviço de iluminação pública é específico, divisível, é prestado só para mim, só para Roberta? Ou ele é prestado para a coletividade? Sempre pergunte isso para a sua questão. Quando o examinador colocar uma pergunta, pergunte assim para esse serviço. Você é colocado só à minha disposição? Ou você é colocado à disposição da coletividade? Se a resposta for coletividade, serviço de iluminação pública, mesmo que eu não pague, eu tenho direito ao serviço de iluminação pública, mesmo que uma pessoa que inclusive está em situação de rua não pague, ela tem direito ao serviço de iluminação pública, prestação de serviço de iluminação pública, significa que ele não pode ser remunerado mediante taxa. Se é para uma coletividade, não incidirá taxa. Isso porque, professora, o serviço de iluminação pública, ele não é nem específico e nem divisível, né? E nem divisível. O serviço de iluminação pública, ele não é um serviço nem específico e nem divisível. Ele é um serviço uti universi. Essa expressão já caiu na prova. Uti universi, universal, universalidade, prestado com universalidade. Ele não é uti singuli, ou seja, prestado com singularidade, com especificidade. Ele não sendo uti singuli, porque ele é para todo mundo, para toda uma coletividade, ele não olha para Roberta, para Lori, para Francis, para o Danilo, para a Poliana, ele não olha para essas pessoas, ele olha para a coletividade. Olhando para a coletividade, ele não pode ser remunerado mediante taxa. No entanto, e é verdade, né, que a súmula vinculante 41 já prevê, inclusive, que sobre essa prestação de serviço de iluminação pública tenha que incidir COSIP, incide COSIP e não taxa de iluminação pública. Professora, e já caiu na prova, se vocês estão fazendo questões, ela é bastante mais antiguinha, mas ela já caiu, sobre a limpeza, que ele vai chamar assim, ó, limpeza de logradouros, não precisa ter medo disso. Peraí, deixa eu só colocar aqui e apagar aqui, eu escrevi errado. Limpeza de logradouros públicos, tá? A limpeza das vias públicas. A limpeza das vias públicas, ela beneficia a quem? Ela beneficia a uma coletividade ou ela beneficia a sua Roberta? Ela beneficia uma coletividade, todas as pessoas que por ali transitam, todas as pessoas que moram naquela região, naquele município, naquela cidade, ou ela beneficia apenas quem paga por essa limpeza? Ela beneficia uma coletividade. E se ela beneficia esta coletividade, ela não pode ser objeto de remuneração mediante taxa. A limpeza de logradouros públicos não gera a cobrança de taxa. Entenderam isso? Olha só,
Tudo que for específico, divisível, destacado em unidades autônomas, eu consigo especificar quem é a pessoa que recebe esse serviço que o Estado, município, DF, União estou prestando. Quando eu especifico, eu tenho taxa. Quando eu não consigo especificar, não consigo dividir, não consigo destacar em unidade autônoma, e esse serviço não é um serviço T-single, ele é universal, ele é um serviço útil-universo, prestado em benefício de várias pessoas que eu não consigo nem identificar quantas pessoas são beneficiadas, é impossível essa identificação. Eu tenho uma cobrança que não é de taxa. A taxa só incide nesse personalismo, né? Eu vou ao cartório e requeiro que o cartório me entregue um determinado serviço. Eu vou ingressar com uma ação e eu preciso recolher ao Estado, à União, né, via Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, um valor para que o Estado me entregue aquele serviço, um serviço público, específico e divisível, que é o serviço judiciário, entenderam? Então, voltando à nossa questão, vamos lá agora, depois dessa explicação, vamos dizer. Em julho de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado instituiu por meio de provimento custas e emolumentos, custas judiciais e emolumentos cartorários vigentes a partir da data da publicação. Sobre isso, vamos assinalar sempre, né, a afirmativa correta. As custas e os emolumentos têm natureza de preço público, não é verdade, e por isso não se sujeitam às limitações ao poder de tributar, às limitações constitucionais, a legalidade, a anterioridade, retroatividade. Ele pode ser cobrado quando quiser, da forma que tiver vontade, né? Quando ele acordar de manhã, ele fala, vou passar a cobrar. As custas e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de taxa de serviço. Sendo assim, o provimento viola o princípio da legalidade. Por quê, professora? Porque somente lei pode instituir. E também da anterioridade do exercício e nonagesimal, porque não pode ser vigente e não pode se tornar a cobrança a partir da data da sua publicação. Ela precisa guardar os princípios da anterioridade, né, do exercício financeiro e nonagesimal previstos nas alíneas B e C do artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Então, pessoal, todas as espécies tributárias, sem exceção, sujeitam-se aos princípios: legalidade, anterioridade, não confisco, isonomia. A gente não pode ter cobrança exorbitante, ter cobrança sem lei, né? Não pode haver isto. Ai, Vanessa, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Sabe o que eu estava explicando para eles? A Vanessa, minha aluna de segunda fase. Estava explicando para eles, Vanessa, que essa questão acabou de cair na prova de segunda fase e ela é uma questão de primeira fase. O examinador pegou a questão de primeira e tornou essa questão de segunda fase. A diferença, eu dizia para eles, é que a questão de segunda fase também tratava de confisco, né? E aí o provimento da corregedoria previa, assim, uma base de cálculo e uma alíquota totalmente exorbitante, ou seja, que simplesmente ela chegava a ser expropriatória, invadindo, né, a propriedade, e totalmente razoável, ela tornava-se um confisco, e por isso também o examinando precisava trazer o princípio do não confisco, mas é bem legal, né, uma questão muito bem elaborada. Letra C. As custas e os emolumentos têm natureza de contribuição social, e não, é taxa. Sendo assim, o provimento viola legalidade, anterioridade e exercício nonagesimal. O restante aqui está correto, né? Mas essa primeira parte aqui está errada, porque não é contribuição, não. As custas e os emolumentos têm natureza jurídica de taxa de poder de polícia. Olha que interessante, tá vendo? Por que você tem que saber quando é a taxa de polícia? Porque aqui você poderia, de fato, errar essa questão e ficar, né, entre as letras, letras B, deixa eu tirar aqui, letra B, né, que essa aqui é a alternativa correta, entre a letra B e a letra D. Porque aqui ele fala que tem natureza de taxa de poder de polícia, que está errado, né? E aqui ele fala que tem natureza jurídica de taxa de serviço, que essa aqui está correta. Sabendo o que é a taxa de polícia, que é uma taxa de fiscalização, de regulação, a gente não erra essa questão. Uma outra coisa muito importante, a taxa, assim como as contribuições de melhorias, que a gente já vai fazer uma questão sobre ela agora, as taxas
E as contribuições de melhoria são tributo de competência comum. Professor, o que significa isso? Não é competência privativa. Só a União pode instituir ou só o Estado pode instituir. Quando a gente fala que um tributo é de competência comum, significa dizer que União pode cobrar, Estado pode cobrar, município pode cobrar e DF também. E por que isso, professora? Porque no âmbito das suas atribuições administrativas e de autorizações constitucionais, cada pessoa política tem competência para instituir sua taxa ou a sua contribuição de melhoria. Então é um tributo de competência comum. Também é uma característica, né, das taxas, vou colocar aqui na lousa, também é de natureza, é uma natureza, né, importantíssima das taxas, né? É um tributo de competência comum, ó, competência é comum. Tanto é verdade que eu disse União, Estados, municípios e DF podem instituir, sempre mediante lei e respeitando as limitações ao poder de tributar ou os princípios constitucionais tributários, tá bom? Ó, vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos lá. Ela dizia assim, gente, eu acho essa questão assim super interessante, eu gosto pra caramba dela, eu acho uma questão muito bem elaborada e uma questão que faz você compreender as contribuições de melhorias, né? O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhorias. Bom, então vamos pensar. É um município. Esse município realiza obra em praça pública, nas praças públicas. E nessa obra, ele inclui a iluminação e a arborização dessa praça. Essas obras acarretam valorização imobiliária em dezenas de residências daquela região. Trouxe valorização porque iluminou, arborizou e várias residências que estavam na adjacência, né, do entorno, acabaram sendo valorizadas. E aí ela fala, aqui a questão, que o município instituiu a contribuição de melhoria. Vamos lá. Sobre isso, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. Letra A, vou colocar aqui, é inválida, porque deveria ter sido instituída pelo Estado beta, tá bom? E ele diz, onde está localizado o município alfa, não pode ser pelo Estado, tem que ser, não pode ser pelo município, tem que ser pelo Estado, diz a letra A. É inválida, porque ela deveria ter instituída pelo Estado e não pelo município, dizendo que o município não pode instituir contribuição de melhoria, tá? Letra B. Ela é válida, porque ela foi instituída para fazer face ao custo de obra pública da qual decorre valorização imobiliária. Então a primeira diz que é inválida, a segunda falou que é válida porque teve valorização imobiliária. Inclusive, ela é utilizada, né, para fazer face a esse custo de obra pública, ó, tá vendo, ó, do qual decorreu a valorização imobiliária. Na letra C, ele diz assim, é válida, mas ela poderia ser instituída independentemente da valorização imobiliária dos imóveis dos contribuintes. Meu filho, mas por quê? Então eu não entendi. Ela é instituída por quê, então? Se ela não é para isso. Enfim. Letra D, é inválida, porque deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada pelo poder público na obra, e não a valorização de cada imóvel. Vou explicar isto, vou explicar para isso ficar fácil para vocês, tá bom? Vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês que contribuição de melhoria incide diante de valorização imobiliária. Fique tranquila, para você também, tenha um bom dia, Van. Depois você, se quiser, pode assistir a aula, viu? Que ela fica gravada lá no canal do YouTube. Boa reunião para você. E nós nos falamos, tá? E sexta-feira a gente se vê se Deus quiser. Então veja, ao vivo, né? Olha só, imagina você que o Estado, ou a União, ou o município, ou o DF realizam uma obra pública. E essa obra pública traz valorização imobiliária para o seu imóvel particular. Perfeito. O meu imóvel particular recebeu essa valorização imobiliária, ele foi atingido positivamente por essa valorização imobiliária. Ou seja,
Se tiver desvalorização, não incide contribuição de melhoria. Pois é, olha como os aspectos da contribuição de melhorias são assim extremamente importantes. Então coloque aí contribuições. Eu adoro contribuições de melhorias. Acho ótimo quando cai na prova. Contribuições de melhorias. Olha que legal. As contribuições de melhorias elas têm um aspecto muito interessante. O fato gerador, o que faz nascer a obrigação de pagar o tributo é obra pública que resulte em valorização imobiliária. Vamos lá? Olha que legal. Obra pública. Primeira coisa importante. Quem que pode realizar obra pública? União, estados, municípios ou DF. Segunda coisa. Tem que ter valorização imobiliária. Se desvalorizou, não pode ter contribuição de melhorias. O que é a valorização imobiliária? É o aumento do valor venal do imóvel, levando em consideração o momento anterior e o momento posterior à obra. Teve valorização imobiliária, eu posso cobrar contribuição de melhoria? Eita, tem que ter lei para isso. Então, a contribuição de melhoria também atende aos princípios constitucionais tributários. Precisa de lei. Então, eu preciso de lei para isso e preciso aguardar a anterioridade. Não posso instituir imediatamente. Quer dizer que, se é um tributo que várias pessoas podem cobrar, então, assim como as taxas, a competência aqui é comum. Professor, então, peraí, eu preciso necessariamente ter as duas coisas? Sim, que duas coisas que eu estou dizendo aqui, né? Eu preciso ter obra pública e essa obra pública, ela tem que trazer valorização imobiliária, tá? As duas coisas. Sem essas duas coisas, pessoal, eu não posso ter cobrança de contribuição de melhoria, tá bom? Eu tenho que ter obra pública e essa obra pública tem que resultar em valorização imobiliária. Não pode ser uma coisa ou a outra coisa, tem que ser as duas, tá? Perfeito. Então, peraí, você disse assim que só pode ter cobrança se eu trouxer a valorização imobiliária, que é esse momento em que se pensa no antes e no após a obra. Ou seja, a contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada com a finalização da obra. Certo? Perfeito. Finalizou a obra, ela pode ter cobrança. Só que é o seguinte, todo mundo paga igual pela contribuição de melhoria? Não. Essa valorização imobiliária é uma valorização que é tida de forma individual. Individualizada. Individualizada. Quer dizer, eu vou olhar para cada imóvel, verificar o quanto que esse imóvel valorizou. Até porque você pode imaginar que a gente tem, quanto mais próximo da obra, né? Deveria ser assim. Quanto mais próximo da obra, mais valorizou o meu imóvel. Quanto mais próximo, por exemplo, dessa praça que foi arborizada, mais valorizou. Quanto mais distante dessa praça, menos valorizou o imóvel. Então, quanto mais próximo da obra, mais a gente vai perceber nessa valorização. Quanto mais longe, quer dizer, então foi asfaltado ali e eu moro a 2 quarteirões daquele asfaltamento, mas onde eu moro, por exemplo, não tem asfaltamento. Então, quanto mais próximo da obra, mais valorização. Quanto mais longe, menos valorização. Por isso a gente vai olhar essa individualização e vai haver um rateio, né? E cuidado, a alternativa D falou assim, ela é inválida, porque deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada pelo poder. Peraí, então a contribuição de melhoria, ela remunera a despesa que o poder público teve ao realizar a obra pública. E ele falou, e não a valorização de cada imóvel. Não é verdade. Eu preciso olhar para a valorização de cada imóvel. E não pode ser a despesa global. É a despesa que individualmente pode ter tido, né, como reflexo, a valorização imobiliária.
E não o valor global. Senão, pessoal, como é que a pessoa vai conseguir pagar? A gente não sabe qual que é o valor global de uma obra que pode chegar a bilhões, né? A muitos bilhões de reais. Como é que pode ser um valor global de despesa? Como é que a pessoa vai conseguir pagar o tributo? Né? Não é possível pagar. Então, vamos lá. É tributo de competência comum. Sujeita-se a todos os princípios, tem que ser por meio de lei. Professora, como é que ele manda? Ele manda carnê, então o lançamento é de ofício, ele manda carnê igual IPVA e IPTU. Ele manda o carnezinho e a pessoa paga o tributo. Professora, mas ela fica pagando por quanto tempo? Ela pode parcelar o pagamento. Mas por que ele é diferente do IPTU? Porque ele não incide sobre a propriedade. O IPTU incide sobre a propriedade. Enquanto você for proprietário, você continua pagando IPTU. Quando a gente está falando de contribuição de melhoria, isso não existe. A contribuição de melhoria é devida após a efetivação da obra. Terminou a obra pública, eu tenho a cobrança de contribuição de melhoria, finalizada essa obra pública. Então vamos lá para a questão para a gente ver o que é que a gente consegue extrair. A letra D a gente já tirou ela da nossa frente, né? Então o município alfa, ele pode realizar a obra? Pode. Então a gente já tira a letra A, né? Porque ele falou que o município não pode, só o estado. Não é verdade, é tributo de competência comum. Então um detalhe importante. Se o município executa a obra, só ele pode cobrar. Professor, ele pode abrir mão e não cobrar? Pode, porque a competência é facultativa. Município faz, município cobra. Estado faz, estado cobra. União faz, União cobra. É uma competência vertical. Se a União fizer uma obra pública e trouxer valorização imobiliária, ela pode não cobrar? Pode, porque o exercício da competência é facultativa. Ele não está transferindo para ninguém, não está delegando para ninguém, porque a competência é indelegável e intransferível. Mas ele pode dizer o seguinte: eu não quero cobrar. Então não cobra. Então ele não realiza a cobrança. Ele realiza a obra. Professor, mas espera aí. Eu penso que uma praça pública, ela tem que ter iluminação e arborização. É verdade, pessoal. Mas o que acontece? A contribuição de melhoria, ela é regida, além de estar na Constituição Federal de 88, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu colocar. Além dela estar na Constituição Federal de 88, lá no artigo 145, 3 da ACF e artigos 82, 81 e 82 do CTN, a gente tem um decreto, que é o Decreto-Lei 195 de 67. E esse decreto, ele é, né, muito antigo, ele prevê quais obras sendo realizadas podem ser objeto de cobrança. E uma delas é a arborização de praças, arborização e iluminação de praças públicas. Eu tenho asfaltamento, eu tenho alargamento de ruas, rodovias, eu tenho construção de ferrovias, eu tenho uma série de obras que, se realizadas, podem gerar a cobrança de contribuição de melhoria. Então, a construção de túneis, pontes, viadutos, essas obras sendo construídas, realizadas, elas podem gerar contribuição de melhorias. Aí a letra B fala assim, ela é válida, porque ela foi instituída para fazer face ao custo de obra pública, né? Olha, tá vendo o que ele falou? Da qual decorre valorização imobiliária. Então essa aqui é a alternativa correta, ela pode mesmo, né? Letra C. É válida, mas poderia ser instituída independentemente de valorização imobiliária. A letra C está incorreta porque, meu Deus, então serve a contribuição de melhoria para quê? Bom, em primeiro lugar, ela serve para fazer face, para custear essa obra pública, para colaborar, não com o custo total, mas para colaborar com o poder público por ele ter realizado essa obra pública. E depois, ela só pode ser cobrada se tiver valorização imobiliária. Então, esse é o fato gerador, é a situação que enseja a cobrança da contribuição de melhorias, tá bom? Próxima questão, não sei se vocês gostaram dessa, mas uma questão muito bem elaborada, que ela fala de forma muito geral e global, apesar de parecer bobinha, né? Ela fala de forma bem global, né? Sobre a contribuição de melhoria. Próxima questão, essa questão é muito bem elaborada também, e ela foi objeto há muito tempo atrás de segunda fase, depois ela se tornou uma questão de primeira fase. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo
proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca desse cenário, assinale a alternativa afirmativa correta. A Lari falou assim, gabaritar tributário. Se Deus quiser, vocês vão gabaritar tributário. Vocês vão ver. Tenho certeza disso. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Como ele faz um processo caseiro de transformação do lixo orgânico e ele separa o lixo inorgânico e destina esse lixo à reciclagem, ele entende que ele não precisa pagar o tributo, ele se insurge contra a cobrança, né? E mesmo, o serviço público sendo prestado, o serviço de coleta de lixo sendo prestado, passando lá pela sua casa e ele não encontrando lixo recolhido, ele entende que ele não deve pagar, porque o serviço não está sendo efetivamente prestado. E a pergunta é, o serviço público específico e divisível, o serviço ou a taxa de serviço, ela precisa ser efetivamente prestada ou só sendo potencialmente prestada, ela já gera cobrança? Vamos lá ver? Por ser a taxa um tributo contraprestacional, a não utilização do serviço pelo contribuinte retira seu fundamento de validade. É mentira. Mesmo que eu não utilize efetivamente, potencialmente sendo colocado à minha disposição, olha a pegadinha aqui, ela pode gerar a cobrança do tributo. Tem cara de ser esta, mas não é. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura prestação de um serviço público específico e divisível sendo inconstitucional. Não é verdade, tanto que a gente tem a afirmação da súmula vinculante 19. E ela diz, assim, né, de forma muito expressa, é constitucional o serviço de remoção, coleta, tratamento e destinação de resíduos vindos de imóveis. Ou seja, a súmula vinculante 19, ela diz que é constitucional a taxa de lixo, por isso essa afirmativa aqui está incorreta. Letra C. Por se tratar de serviço público prestado à coletividade geral, no interesse de saúde público, seu custeio deve ocorrer por meio de recursos genéricos auferidos com a cobrança de impostos. Lembra que imposto é desvinculado à contraprestação estatal e de receita desvinculada. Por isso, não é essa a resposta. Letra D. A cobrança é devido, porque o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Letra D, a letra correta, porque a gente viu isso na definição de taxa, que potencial ou efetivamente sendo colocado à disposição, ele pode ser objeto de cobrança. É diferente da taxa de polícia. A taxa de polícia tem que ser fiscalização porta a porta. Taxa de polícia, fiscalização porta a porta. Taxa de serviço pode ser potencialmente colocado à minha disposição. Boa questão, né? Eu gosto dessa questão. Letra D, tá bom? José recebeu um auto de infração. Essa aqui, ela sabe que ela parece assim muito inocente, mas ela tem zero inocência, tá? Porque ela trata de fonte. E a maioria dos alunos faz um pouco de confusão em relação à fonte. O que é lei ordinária, o que é lei complementar, quando é que pode ser cobrada, né? José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. Eu confesso que esse tipo de questão raramente aparece na prova, já apareceu, mas depois com a modificação, a troca do examinador, a gente não percebe mais. Mas ele está muito relacionado a duas temáticas que se encontram na prova, que é espécies tributárias e fontes, tá? Por isso eu gosto dessa questão. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por meio de lei ordinária. José contesta essa exigência fiscal sob argumento correto. Olha o que ele colocou na prova. Correto. Só que todo mundo passa igual um trator em cima disso. De que o tributo em questão tinha que ser instituído por lei complementar. Então ele se insurgiu. Peraí, professor, então, se o tributo tem que ser veiculado por meio de lei ordinária e ele está sendo instituído por meio de lei complementar, eu posso contestar? Com certeza. Se ele dependia de lei complementar e ele foi instituído por meio de lei ordinária, eu tenho que contestar esse tributo.
A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no auto de infração. Professor, mas como é que eu vou saber disso? Você vai ter que assinalar o único tributo aqui que deveria ser veiculado por meio de lei complementar. Você vai ter que saber qual é o único tributo dessa tabelinha que ele te deu aqui, ó. Dessa tabelinha que ele te deu aqui. Você vai ter que saber qual que é o único tributo que tinha que ser instituído por meio de lei complementar e que foi exigido dele. E que ao invés de ser por lei complementar, ele foi veiculado por meio de lei ordinária. E aí, professora, você fala, meu Deus, e agora? Vamos lá. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, eu disse para você em algum momento que ele depende de lei complementar? Não. Então não é. Professora, peraí. Por que tem essa diferença entre lei complementar e lei ordinária? Porque quando da promulgação da Constituição de 88, época da Constituinte, né, da organização da Constituição, muitas matérias dependiam de tratamento aprofundado. E eram matérias que mexiam assim profundamente com a vida do cidadão, do contribuinte, né, das pessoas. E aí, a época da Constituinte entendeu-se o seguinte, que algumas matérias de tão importantes, complexas e de tão profundas, né, e porque elas poderiam gerar uma situação difícil para o cidadão, essas matérias precisavam ficar, de tão sensíveis que eram, sob a reserva da lei complementar, sob a reserva de lei complementar. E por isso, somente lei complementar poderiam tratar essas questões, estas situações. E por isso, pessoal, o restante das matérias poderia ficar a cargo do legislador originário, já que a lei complementar depende de um quórum de maioria absoluta, de uma maioria absoluta, então um quórum especial. E veja, o empréstimo compulsório, ele só pode ser instituído por lei complementar. E o empréstimo compulsório, de acordo com o artigo 148 da Constituição Federal, ele pode ser previsto em 3 situações distintas, tá? Quando houver calamidade pública e guerra externa, e aí ele não espera anterioridade, ele pode ser exigido imediatamente da data da publicação da lei, e é a lei complementar, e só a União quem pode. E numa terceira situação, o empréstimo compulsório está no 148, inciso 1º, calamidade pública e guerra externa, e o inciso 2, diante da necessidade de recursos, né? Quando a gente estiver diante de investimento público, de caráter urgente e relevante interesse nacional. São despesas públicas extraordinárias para socorrer uma situação em que haja necessidade de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. E aí, diante destas situações, a gente poderia ter empréstimo compulsório. Então, veja, o empréstimo compulsório é o único aqui nesta relação que depende de lei complementar. Contribuição de melhoria por lei ordinária, contribuição de intervenção no domínio público, que são as CIDs, é por lei ordinária, contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas, é tudo por lei ordinária. A única espécie tributária aqui que precisa, que depende e que pede por empréstimo por lei complementar são os empréstimos compulsórios. Professora, a taxa é por lei ordinária também. Então, olha que interessante. Sempre que a gente estiver tratando dos tributos, eu vou chamar a atenção para você e vou dizer assim, e chamar a sua atenção e falar, ó, isso aqui tem que ser por lei complementar, tá? Se eu não disser isto, é porque é por lei ordinária. Então, eu falei de impostos, e eu não defini quais impostos, né? Eu não falei, verticalizei os impostos, porque a gente vai tratar disso. Mas quando eu disse a respeito de taxas, expliquei contribuição de melhoria, eu falei lei. Eu não falei lei complementar. Sempre que o texto trouxer para você na prova lei, e nada mais disser, ele está falando de lei ordinária. Porque todas as vezes que ele tiver que trazer para você lei complementar, ele vai escrever no texto para você lei complementar. Então, expressamente, você vai localizar essa dicção aqui, ó, lei complementar. Eu vou perceber, ele vai falar lei complementar para mim. A espécie tributária que ele recebeu aqui como auto de infração, e ele tinha sido instituído por lei ordinária, e ele deveria, argumento correto,
ter sido veiculado por lei complementar é o empréstimo compulsório, que a gente vai estudar aqui naturalmente dentro das espécies tributárias, tá bom? Tudo bem? E aí, gostaram dessas questões? Eu acho as questões muito legais, muito bem elaboradas. Eu acho que as questões têm um nível de compreensão. E é lógico, né? A gente está falando de uma prova que não tem só tributário, que tem todas as disciplinas do Planeta Brasil e que daqui a pouco, no próximo exame, no exame 38, né? Não, 38 ainda vai ser o último, né? No 39... Não, é o 38, 37... Não, o 38 já. Verdade, 36, 37. No exame 38 a gente já vai ter direito financeiro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas veja, ainda assim, pessoal, a gente tem muita disciplina. A prova é muito cansativa. Então, acho que para esse momento, né? Eu acho que para a gente olhar para a prova com mais carinho, a gente precisa treinar questões. Treinar questões é uma das grandes oportunidades que a gente tem, pessoal. Nas temáticas, dividindo isso por tema, organizando esse estudo por tema, a gente tem essa oportunidade. Eu sempre falava assim quando dava aula em outros cursos preparatórios, né, de primeira fase. No dia, você tem que escolher de 2 a 3 disciplinas para estudar. Então, você vai escolher lá direito do trabalho, processo civil e direito tributário. E você vai pegar temáticas relacionadas a essas disciplinas e trabalhar as questões relacionadas a estas temáticas. Você vai circular as temáticas e as disciplinas, as duas coisas. Você não vai fazer isso de forma aleatória. Então você tem muita facilidade em direito do trabalho e fica lá o dia inteiro respondendo questões de trabalho. Isso não adianta nada, você precisa enfrentar. Professor, eu tenho uma dificuldade com decadência e prescrição dentro do processo civil. Vai lá olhar esse tipo de questão. Professor, eu tenho dificuldade com obrigações, tenho dificuldade com contratos, tenho dificuldade com prescrição e decadência dentro do direito do trabalho, no direito penal. Circula esse tema e faz questões relacionadas a esta temática. Pega ali de 3 disciplinas por dia e seleciona temáticas para você aprofundar isso. Por temáticas, pessoal, é muito mais fácil fixar conteúdo. Estudar por questões não tem igual. Estudar por questões, resolver questões é muito eficiente, é muito eficaz para uma aprovação de prova objetiva. Na segunda fase a gente faz isso, a gente estuda as questões que caíram, a prova que caiu, a forma como ele elaborou aquela pergunta e a gente joga isso para a forma como você tem que se comportar na prova de segunda fase. A mesma coisa na primeira. Para a gente ter sucesso, a gente precisa circular aquela disciplina e falar como é que cai em direito constitucional medida provisória. Como é que ele exige? Como é que ele gosta de pedir medida provisória? O que pode cair a respeito de medida provisória? Como é que cai lá a separação de poderes? Como é que cai isso na prova? Como é que ele gosta de exigir isso? E você olhar e circular aquela informação e falar, olha, ele gosta assim, cai dessa forma, tá bom? Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de taxas e contribuições de melhorias. Amanhã a gente vai para a aula de número 9. Se você não assistiu os demais encontros, vá colocando aos pouquinhos para você assistir aí, maratone as aulas, tá bom? Porque a gente tem material especial para você. Então, se você precisar, aponte o QR Code aí, pegue o material, robertaboldrin.com, pode usar o material à vontade, a lousa vai ficar à sua disposição. Esse PowerPoint também transformado em PDF para que você faça as questões, é legal, porque você vai treinando as questões também sozinho, isso é bem bacana, tá bom? E fique à vontade de mandar pergunta se você precisar, lá no Beta Boldrin, no @betaboldrin, fique à vontade para mandar pergunta, tá bom? Ah, que legal, eu fico muito feliz, Lori, que esteja de alguma forma ajudando vocês, eu também só posso agradecer, e é uma forma de agradecer também aos meus alunos que estão sempre comigo, a pessoas que nem me conhecem e também se disponibilizam a assistir o vídeo, né? Eu sei que tem muito conteúdo aberto por aí, tem muita coisa que também é muito bem feita por demais professores, e eu fico muito feliz que as pessoas possam acessar isso, né, num momento que é tão importante para elas, e no momento que essa pessoa não pode gastar ou não quer gastar com curso preparatório, e eu fico muito feliz em de alguma forma, né, chegar até você, tá bom? Um grande abraço para todos, se Deus quiser a gente se vê amanhã, novamente, mais uma vez a gente vai estar juntos, tá? Ó, um beijo grande, fiquem com Deus e saibam que isso é feito com muito carinho para vocês. Muito, muito obrigada e até mais.